apresenta Check-up no rádio. 7h21. No Check-up no rádio de hoje, vamos falar sobre um tema que impacta milhões de brasileiros: a hipertensão arterial sistêmica, conhecida popularmente como pressão alta. Trata-se de uma condição silenciosa, mas com sérias consequências para o coração, cérebro e rins. E um dos pilares para controlar e até prevenir a hipertensão é a alimentação. Para nos orientar sobre escolhas alimentares saudáveis e estratégias práticas para o dia a dia, nós vamos conversar com a nutricionista Cláudia Helena, né? Prepare papel e caneta e se liga aí nas orientações da doutora Cláudia Helena. Seja bem-vinda aqui ao nosso Panorama 95. Bom dia, doutora Cláudia. Bom dia, Marcos. Bom dia, Geraldinho. Bom dia, ouvintes. É sempre um prazer estar aqui, como eu sempre falo, né? O que é hipertensão e como a alimentação pode influenciar no seu controle? Marcos, como você falou, a famosa pressão alta, né? É uma condição médica onde existe o aumento da pressão nos vasos, né? Principalmente artérias. E essa condição, como você falou, ela realmente pode acometer muito o indivíduo, com doenças cardíacas, né? Principalmente, levando a eventos cardíacos. E é uma condição muito preocupante que afeta realmente muita gente. Então, a alimentação é um ponto importantíssimo para a gente, para ter esse controle, tanto para controlar como para prevenir também, né, o aparecimento dessa doença. Só que não é tão simples assim. A gente precisa pensar na alimentação como um ponto importantíssimo, mas também a gente precisa pensar no controle de peso, por exemplo, na redução ou até mesmo exclusão do álcool, que são condições que realmente apontam, né, como condições para piora nesse quadro de pressão alta, de hipertensão arterial sistêmica. Agora, outra questão bem interessante, né, que é com relação aos alimentos. Quais são os alimentos que podem ajudar a reduzir a pressão arterial? Marcos, mais uma vez estou aqui para falar, né, de alimentação, que é o que eu entendo, o que eu sei fazer, que eu estudo já há um bom tempo. E, mais uma vez, estou falando aqui sobre o quê? Frutas, verduras, legumes, sementes, grãos integrais, né? Isso, manter esse equilíbrio, reduzir o teor de gordura dos alimentos, por exemplo, laticínios, que é algo que a gente aqui na nossa região costuma consumir com bastante gordura, por exemplo, queijo de manteiga, concorda? Um derivado do leite, um laticínio, onde realmente é mais gorduroso do que, por exemplo, um creme de ricota, né? Um queijo Minas Frescal, por exemplo, que a gente, quando compara lá, o teor, quando a gente vai comparar no rótulo nutricional, o teor de gordura é bem menor do que um queijo de manteiga, do que um queijo de coalho. E, por incrível que pareça, o teor de proteína é maior, né? Então, a gente precisa ter esse conhecimento. É o que eu tento passar, sabe, Marcos? Sempre. Se a gente tem uma condição, então quais são, né, os hábitos que a gente precisa melhorar, que a gente precisa mudar para minimizar os efeitos dessa condição na gente, certo? Então, a partir daí, eu vou usar estratégias, né, junto com o indivíduo, a gente vai escolher opções para que ele possa fazer essas substituições, né? E às vezes é permitido até entrar algo mais gorduroso, mas diante daquele contexto, né? Isso tem que ficar muito bem esclarecido. Existe uma dieta, né, pelos meios internacionais da Organização Mundial da Saúde, os guidelines, né, de hipertensão, que eles preconizaram uma dieta, né, própria para isso, que é a dieta DASH. Não sei se vocês já ouviram falar, né? Essa dieta DASH é uma sigla, na verdade, para intervenções em inglês, né, para intervenções nutricionais para a redução da pressão arterial. E essa dieta DASH, ela é baseada, como eu falei, né, nesse aumento de frutas, verduras, redução, né, de álcool, redução de gorduras
E eu tenho aqui, eu trouxe aqui para vocês, né, verem deixa eu botar aqui, né? Não sei se dá para ver aqui, ó. Em que ela é baseada, essa dieta. Então, na redução do peso corporal, que foi uma coisa que eu falei, né? No início, peso, álcool, redução de peso de álcool. Então, essa redução do peso, quem tem excesso de peso, né, está mais predisposto a desenvolver e a piorar esse quadro de hipertensão arterial. Então, é importante que haja esse controle do peso, porque a redução do peso é importantíssima para esse controle. O consumo de oleaginosas, quais são o grupo das oleaginosas? Sementes como nozes, amêndoas, castanha do Pará, castanha de caju, macadâmia, que é uma amêndoa que a gente não tem muito aqui, né, mas que é bem saudável, né, bem-vinda na dieta DASH, certo? Então, esse é o grupo das oleaginosas. E você sabe também o que a gente indica, o chocolate amargo também, ele ajuda a reduzir. Só que esse amargo é o quê? É acima de 70%. Eu não sei se vocês já viram, eu sempre também estou falando sobre rótulo de alimentos que a gente precisa, né, aprender a ler esses rótulos. Eles não estão ali por acaso, né, a informação nutricional. Não é fácil, né? Não é, mas é possível, né? Então, a gente precisa aprender. Então, se você pegar um chocolate, pode pegar. Quem tiver um chocolate agora em casa, pegue aí. Se o primeiro ingrediente for açúcar, então ele, vamos dizer assim, ele tem que ficar para depois, tem que ficar para um dia especial, uma refeição livre, tá? Como eu costumo falar. Então, ele precisa ter como o primeiro ingrediente o cacau. Massa de cacau. E você vai observar que o primeiro ingrediente só existe nos chocolates acima de 70% de cacau. Esses, sim, eles ajudam na redução da pressão arterial, certo? Ácidos graxos insaturados, como eu falei, né? Aqueles das gorduras boas, que a gente já falou sobre aqui. Os laticínios, que eu já falei também com relação a laticínios com baixo teor de gordura, né? Então, preferir um creme de ricota, um requeijão, preferir um queijo mais magro, como o Minas Frescal, uma ricota, em comparação ao queijo mais gorduroso, né? Não é proibido, mas a gente entende que a moderação nesse aspecto é fundamental, né? O uso de chás também é importante, porque eles são diuréticos e acabam também reduzindo a pressão, fibras, né? E o controle do álcool, que a gente sempre está falando também, enquanto profissional de saúde, do controle, né, da ingestão de álcool, que a gente sabe que é algo muito prevalente aqui em várias regiões, na verdade, não é só na nossa, né? E uma observação especial para a redução do consumo de sódio, né? A gente sabe, Marcos e Geraldinho, que o sódio ele está presente em basicamente todos os alimentos, e principalmente nos alimentos processados, industrializados, né, e ultraprocessados. Então, esses alimentos a gente mais uma vez, de novo, devemos aprender a ler esse rótulo, né, do alimento, ir com uma lupa para o supermercado, se necessário, não esquecer os óculos, para a gente prestar bem atenção. Então, quem está me ouvindo que tem essa condição de pressão alta, né, eu intimo vocês a irem para o supermercado. É uma intimação, viu, gente? É uma intimação, né? É uma intimação. E fazerem essa consulta. Por quê? Porque é preconizado pelas entidades de classe, né, da saúde cardiovascular mundial, que quem tem pressão alta, ela pode consumir até 2 gramas de sódio. Isso significa consumir até 5 gramas de sal. O sal, a gente sabe o que é cloreto de sódio. O sal não é o sódio puro, não é isso? Então, a gente pode consumir até 5 gramas de sal. Só que, dependendo da orientação médica, então o cardiologista, né, de repente, tem um paciente que está bem descompensado. Marcos, existem pacientes que tomam até 3 medicações para controlar apenas a pressão alta. Então, o cardiologista, né, que é o médico responsável por tratar isso,
essa condição, ele tem que, assim, realmente ver o paciente como um todo para medicá-lo dessa forma. Então, existe esse paciente que toma vários, não são poucos. Então, quando soma 3 medicações para hipertensão, mais tantas para o colesterol, mais tantas para o diabetes, né? Ansiedade também, hoje em dia, a gente tem, né, medicações, graças a Deus, muito boas, que conseguem controlar a ansiedade e, consequentemente, reduzir, né, esses fatores de risco, reduzir a pressão arterial, inclusive. Você controla a ansiedade, controla a ingesta, né? Às vezes a compulsão alimentar, e aí a gente só tem um ganho. Eu digo muito, graças a Deus que a gente tem. Existem pessoas ainda que não gostam, né, de tomar remédio, e eu digo muito, olha, graças a Deus que existem essas medicações, porém, a gente tem que ficar esperto para quê? Para fazer as condutas que são orientadas pelos profissionais, para que você comece a reduzir. Por exemplo, eu tenho, né, a gente tem pacientes que eles têm realmente essa condição de tomar 3 medicamentos para hipertensão, e eles acabam, quando fazem todo o processo de redução de peso, né, com toda a orientação nutricional, com o protocolo nutricional e com a medicação, claro, junto muitas vezes, e o exercício, eles terminam, né, por tomar um medicamento, certo? Ficar sem um medicamento é mais difícil, né? Mas acontece também quando aquelas condições, quando aquelas doenças crônicas são causadas pela obesidade, né? Como a gente vê hoje, por exemplo, pessoas perdendo 20, 30 quilos com cirurgias, elas têm delas que ficam totalmente sem medicação. Tomavam 6, 7 medicações e ficam sem medicação, né? Então, voltando para o ponto do sódio, é preconizado isso, mas dependendo, tem pacientes que podem tomar até 2 gramas de sódio. Sabe aquela caneta Bic, a tampa da caneta Bic, Marcos, ela contém 1 grama de sódio ali, se você coloca, de sal. Se você colocar sal ali, ela contém 1 grama de sal. Então, ali é uma base, a gente, né, sempre fala que ali a gente tem uma base. E aquele sachêzinho também do sal, ali também contém 1 grama, que a gente vai, por exemplo, para estabelecimentos comerciais de alimentação, e lá tem aquele sachêzinho, ele também contém 1 grama de sal. Só que, como eu falei, no sal existe sódio e cloreto de sódio, né? Não é só o sódio. E a gente tem que prestar atenção ao sódio. Então, eu trouxe aqui, por exemplo, as entidades de classe, elas colocam essa condição de sódio, de sal, e elas preconizam também que, por exemplo, para você ter uma ideia do todo durante o dia, quando você vira um alimento que tem mais de 160 miligramas de sódio na sua composição, o que é que acontece? Você vai, né, já ficar de olho para não consumir esse alimento em excesso. Então, eu trouxe aqui um rótulo, por exemplo, de uma azeitona. Quando a gente pega a porção de 5 unidades, que é 20 gramas de 5 azeitonas, olha só, o valor energético, 25 calorias, ok, ela não tem caloria, ela não tem proteína, né? Ela tem gordura, 5 azeitonas, hein? Quem aí, quando está, né, petiscando, né, naquele momento de lazer, come só 5 azeitonas, né? Às vezes come mais. Então, pasmem, 5 azeitonas têm 488 miligramas de sódio, tá? É muita coisa? Uma vez que eles preconizam até 160 miligramas no máximo por porção. Então, a gente está falando aqui de uma porção de 20 gramas, né? Então, 160 para 488, então é um alimento que a gente precisa o quê? Ter cuidado, né, quando for consumir. Isso aqui eu trouxe um exemplo, que é um alimento industrializado, né, que fica nesse líquido. Então, geralmente, esses líquidos, né, esses industrializados como champignon, como azeitonas, que ficam em líquidos, a gente deve usar. Quando chega em casa, a gente troca, bota água e um pouquinho de sal. Tira essa água, né, essa salmoura que vem nele, e a gente coloca num vidro na geladeira com água e com sal. É uma orientação que eu sempre gosto de dar, certo? Eu trouxe também aqui, por exemplo, molhos prontos, molho de tomate, né? Então, a quantidade
também é bem alta de sódio. Quando a gente pensa em uma colher de sopa, né, tem 144 miligramas. Quem é que vai comer só uma colher de sopa de molho de tomate? Então, a orientação é, por favor, faça seu próprio molho de tomate. A gente tem, né, hoje em dia, é tão prático, tão fácil fazer um molho rapidamente ali para usar com sua proteína, principalmente para dar um sabor, né, para essa alimentação. E eu já falei aqui sobre a sardinha. Lembra que eu falo sobre a sardinha e o atum, que são riquíssimos em ômega 3 e que eu, né, dependendo do paciente, eu acabo liberando para ele o consumo, né? Então, olha só. E eu falo desse consumo moderado, né? Por quê? Porque os benefícios são maiores do que os malefícios, é o que eu falo. Então, um dos malefícios é o excesso de sal. Por exemplo, tem aquela lata de sardinha menor que ela tem 75 gramas. Então, quando a gente vai observar em 75 gramas, olhe quantos gramas de sódio eu tenho em 75 gramas. 427 miligramas de sódio. Então, a gente está pensando em cada porção que você for comer por dia, ser até 160 miligramas. Então, passa muito, né? Porém, ela é riquíssima em EPA, em DHA, né? Que a gente chama de ômega 3, os constituintes de ômega 3, né? Então, aqui, nessa quantidade, a gente tem uma cápsula de ômega 3, não precisaria nem suplementar, né? Então, o uso moderado, eu indico sim, certo? Por quê? Porque, novamente, os benefícios se sobrepõem aos malefícios, certo? Geraldo? Eu vi aqui na dieta DASH que Ok. tem a inserção das frutas vermelhas. Eu queria que a senhora Sim. falasse um pouquinho aí dessa relação das frutas vermelhas, da importância dela e também como consumir, porque ela tem um pouquinho de... Às vezes ela é um pouco forte, né, o gosto, e aí a turma gosta de misturar com açúcar, né? Geraldinho, eu posso lhe fazer uma pergunta? Pode ficar à vontade. Quais são as frutas vermelhas que você conhece? Morango, mirtilo e... eu não sei se a melancia entra na história, né? Entra também. Uhum. Entra. Mas são as mais conhecidas, né? Isso. Não sei se tem perfeito. outras que... Eu não sei se você lembra que quando falamos da dieta mediterrânea para o colesterol, para a saúde cardiovascular, eu enfatizei bem as frutas vermelhas, né? Até coloquei naquele pudim de chia que eu fiz. Eu fiz com frutas vermelhas. Amora também, né? Amora também. Então, essas frutas vermelhas, ela tem um alto índice antioxidante. O que é isso? São constituintes antioxidantes, são nutrientes que protegem o nosso corpo. Eles combatem os radicais livres, em linhas gerais, né? Não adiantaria explicar aqui, né? Mas existe, né, toda uma química aqui no nosso corpo, que o nosso corpo basicamente química, né? Então, eles combatem os radicais livres. Então, essas dietas DASH, mediterrânea, então, elas são baseadas nesses antioxidantes também, certo? E esses antioxidantes estão presentes em frutas, verduras, sementes, como eu falei. As frutas vermelhas, em especial, elas são mais ricas em antioxidantes, certo? Em substâncias protetoras. Tá? Então, o que é nossa fruta vermelha, que eu falei até, não sei se você lembra, Marcos, da adaptação, né? Era uma dieta adaptada à nossa. Então, nossas frutas, melancia, acerola, lembra que eu falei? Uva roxa, ameixa. Só que, vamos dizer que a ameixa ela é bem potente também, a acerola também. Seca e a fresca. Uhum. A seca, ela tem um impacto bem positivo no intestino, né? Quando está presa, a gente, né? Ela tem um impacto muito bom para isso, para soltar intestino. Mas essas frutas vermelhas que a gente compra aqui, que a gente não acha fresca, como você falou, amora, morango até que a gente acha, né? Amora, até a gente consegue plantar um pé. Eu tenho um pé de amora em casa. Porém, eu oriento comprar sempre congelado, né?
Então, por exemplo, framboesa não é uma coisa que a gente, né, tem, nem a gente acha nas quitandas assim fresca, mas final do ano, às vezes a gente acha, né, por aqui. Mas a gente compra, vende os sacos, né, de 400 gramas, às vezes 600 gramas congelados, e aí a gente conserva assim. Porque ninguém vai comprar 600 gramas e vai comer assim, né? Não, você vai comendo 2 vezes na E o semana. consumo? Já que ele vem esse congelado. Aí você pode colocar num iogurte, pode fazer um suco de frutas vermelhas. Vitamina, por exemplo, uma com leite, vitamina, né, no caso. com leite. Se você tiver alguma condição especial de hipertensão, de colesterol alto, faz com leite desnatado. Né? Se você tiver uma intolerância à lactose, já faz com leite vegetal, de amêndoa, de castanha, de coco, né? Ou zero lactose. Então, assim, a gente vai adaptando a cada condição. Sabe, Geraldinho? E a outra pergunta foi frutas vermelhas e o quê? Não, era sobre as frutas Pronto. vermelhas. Então, A inserção ela delas assim, na eu dieta. sempre vou falar nas frutas vermelhas. É engraçado que eu tive um paciente que ele me questionou, por que você está colocando frutas que não são da nossa região, né? Considerando que eu coloquei as frutas vermelhas congeladas, né? Framboesa, morango e tal. E ele é um naturalista, assim, que ele fala muito sobre, né, essa questão da gente preservar o que é nosso, né, e consumir o que é nosso. Aí eu expliquei para ele, eu digo, olha, dentro do planejamento a gente tem que pensar em tudo. E eu penso nisso quando eu coloco acerola também, quando eu coloco Melancia, até melancia. Né? A melancia, ela é incrível, 99% da melancia é água. Porém, se você comer ela sozinha ou em grande quantidade, ela pode até descompensar um diabetes. Acredita? Um pré-diabetes, uma hipertensão. A gente precisa ter só esse cuidado com melancia. Outra condição da melancia é que às vezes ela não está em condição para consumo e a gente não percebe. Às vezes ela está, como a gente usa o termo, né, estragada mesmo, e a gente não percebe. Então, a gente precisa comprar ela fresquinha, novinha. E se eu tenho alguma condição como diabetes, por exemplo, saber como usar. Por exemplo, não usar ela sozinha. No lanche, vou lanchar só a melancia e vou comer a metade de uma melancia. Né? Como os pacientes às vezes falam, uma talhada, né? Acho que a gente fala uma talhada de melancia. Não, tem quantidade, né? E o equilíbrio acaba misturar, sendo de... É importante fazer... É importante. Depende da mistura também. Se você quiser comer ela no lanche, está com muita vontade, comprou. Vamos comer, sabe, junto com, por exemplo, as oleaginosas que eu falei. Lembra que são sementes como castanha de caju, castanha do Pará, amêndoas. A castanha de caju, a gente tem um problema com ela, que é querer comer o pacote todo. Então, eu sempre oriento, compre um pacotinho pequeno. Se você quer comer um pacote todo, compre um pacotinho A porção do dia. Aí a porção, dependendo do tipo de dieta, do peso do paciente, quanto ele precisa perder, até 10 castanhas. Mas precisa contar? Olha, gente, se você tem mais uma vez, uma condição que precisa de controle, precisa contar e precisa controlar, né? Isso é tão importante a gente saber e fazer, né? O que é preciso ser feito. Cláudia Helena é nutricionista especializada em saúde cardiovascular. Ela atende no Instituto Médico Ameno, no mesmo endereço da Clínica São José, na Rua Terezinha Leite, 1883, bairro Peneda, aqui em Caicó. Telefone 84994310681. Obrigado pela sua participação. Eu que agradeço, Marcos. É sempre um prazer estar aqui, viu, com vocês. E com os ouvintes também. O ouvinte até fez aqui uma pergunta que eu acho que até, não sei se você queria transformar em outra pauta, sobre Sim. alimentos que causam alergia. Pode ser? Outra pauta, né? Olhe, pode. Eu vou falar resumidamente que eu tenho... Ele até citou, por exemplo, que comeu uvas roxas e ficou tudo inchado. Sim. Marcos, agora isso é bem individual, tá? Tem gente que come uva roxa a vida inteira, né? E não sente nada. Então, é uma condição que a gente precisa estar sempre atento. Alergia alimentar. Hoje, né? A gente não pode rotular um alimento. O leite dá alergia. Não existe isso. Né? Então, tem pessoas que tomam leite a vida toda e não desenvolvem nenhuma alergia. Então, esse paciente, ele precisa passar por um profissional, né, da área
para ele saber, fazer testes de repente alérgicos para saber, né, qual é a inclinação maior dessa alergia, né, para daí fazer um controle desses alimentos. O interessante, Marcos e Geraldinho e ouvintes, é que muitas vezes você vai ter uma alergia a determinado alimento depois dos 40, dos 50, dos 60, sabe? Então, não é, eu nunca tive alergia, vou comer aqui. Não, fique atento porque você pode ter. Principalmente crustáceo, por exemplo, né? São coisas que as pessoas têm muito alergia. Até a própria melancia que eu falei, né? Minha filha, com 4 meses fazendo a introdução alimentar, ela tomou um suco de melancia e realmente ficou toda, né, cheia de pintinhas vermelhas, e daí para frente nunca mais ela conseguiu comer melancia. Ela mesma desenvolveu, né, essa rejeição, certo? Tem gente que tem alergia a banana, tem gente que tem alergia a ovo adulto, né? Então, realmente é uma condição bem especial, porque o ovo é um alimento que a gente deve, né, comer todos os dias, de todas as formas, que é um alimento muito completo, né? Então, assim, são várias condições. E, resumindo, né, o caso da alergia dele à uva pode ocasionar alergias a outros alimentos também. O ideal é procurar um profissional, fazer um teste alérgico, né? Geralmente o alergologista faz isso, né? O otorrino também, quando a gente vai com alguma condição, né? Porque a alergia também não só é de pele, cutânea, né? Ela pode vir através de rinites, de sinusites, que muitas vezes você nem entende, nem está relacionando com o alimento, e às vezes é alimentar. Então, quando você retira determinado alimento que está causando aquela alergia, para você ter tantas crises de sinusite, rinite, você retira o alimento da sua alimentação por um tempo e você percebe uma melhora, né, substancial naquele quadro. Então, as alergias hoje em dia, elas são muito estudadas, né? A nutrição também, não tem como eu não falar isso. A nutrição tem papel fundamental, né, nesse tratamento também, é um coadjuvante fortíssimo no tratamento da alergia alimentar, tá? Mas deve-se realmente ser tratado, porque há condição de tratamento. E aí o que eu vejo, muitas vezes a gente retira esse alimento por um tempo, depois vai reintroduzindo aos poucos, e tem pacientes que conseguem voltar a consumir aquele alimento. E tem outros que não. Até por conta própria, não vou mais comer isso de forma alguma, não quero, né? E aí realmente tem que observar. Eu sempre falo, quando for comer algo diferente ou algo que não come há muito tempo, não come com frequência, sempre coma pela manhã, à tarde, né? Nunca à noite, porque à noite a gente não sabe, vai dormir, né? Não sabe que condição pode acontecer durante a noite. Quem está aqui lhe mandando aqui um abraço, o nosso querido fonoaudiólogo Eliezer Júnior, né? Diz que ele parabenizou aqui pelo tema de hoje, né? E diz que tem com relação ao leite, hoje não toma mais, causa muito desconforto, né? Cada um com as suas alergias, né? Isso. Um abraço para Eliezer. Obrigado por sua participação, doutora, viu? Imagine, eu que agradeço, Marcos. Até a próxima. 7h49